Vamos falar sobre o caso do Banco Master, mais especificamente sobre o trabalho de investigação das fraudes em meio a uma paralisação feita pela Polícia Federal. E quem nos ajuda a entender possíveis impactos e o motivo também dessa mobilização da categoria é o presidente da Associação dos Delegados da PF, Edivanir Félix de Paiva, que já está conosco aqui, gentilmente veio até os estúdios da CNN em Brasília. Doutor, muito obrigada, então, pela sua presença. E eu começo te perguntando, né? Alguns setores específicos, né, na Polícia Federal aderiram ali à paralisação. Gostaria de saber, então, quais setores afetam as investigações, porque a gente está falando, por exemplo, a investigação do Banco Master, do INSS, se vai afetar essas investigações e também coisas práticas da vida, como, por exemplo, passaportes. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Bom, só contextualizar, essa situação ela começa no dia 17 de novembro do ano passado, quando o Ministério da Justiça esteve na Polícia Federal, o auditório da Polícia Federal cheio, nunca vi aquele auditório tão cheio daquela maneira, e se comprometeu, anunciou a criação do Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, o FUNCOC. Desde então, nós estamos na expectativa de que o projeto seja encaminhado para o Congresso Nacional. E até agora nada. Nós temos um prazo. Esse tipo de medida só pode ser editada até o dia 4 de abril por conta das regras eleitorais e não há sinalização ainda concreta de que vá se cumprir esse compromisso para com a Polícia Federal. Por conta disso, desde o dia 9 de março, nós estamos com um movimento paulatino de suspensão de algumas atividades da Polícia Federal. Hoje nós estamos com 90% dos inquéritos policiais paralisados. Estamos atendendo apenas a algumas exceções. Uma delas é justamente esses inquéritos que envolvem investigados que têm foro de prerrogativa. Então, objetivamente, INSS, caso Master, não estão sofrendo nenhum reflexo desse movimento. Todo o resto está parado. Uma exceção importante também são os casos que envolvem abuso de crianças e adolescentes e idosos e os casos em que a vida e a incolumidade física das pessoas esteja em risco. Além dos serviços de investigação, nós temos uma atividade importante em suspensão, que é a emissão de passaportes. Hoje, em 12 estados brasileiros, em alguns completamente, não está sendo possível agendar novos passaportes. Então, o cidadão não está tendo disponível na internet o agendamento de passaportes. Estamos atendendo apenas o que já estava agendado e os casos urgentes. Um cidadão que precisa de um passaporte para viajar essa semana não vai ser atingido pelo movimento, vai ser atendido com urgência, mas todo o resto está paralisado, está suspenso. Além disso, nós não estamos com serviço de atendimento aos CACs em suspensão e também de atendimento à segurança privada, ao controle de segurança privada que a Polícia Federal faz. Bom, delegado, boa tarde também, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Então, entendemos que, enfim, dessas investigações importantes não são afetadas pelo movimento em defesa aí desta legislação que os delegados da Polícia Federal estão fazendo. Especificamente sobre o caso Master, uma avaliação que eu queria do senhor, está muito em discussão a troca de relatoria, um momento sobre relatoria do ministro Dias Toffoli, agora sobre o ministro André Mendonça, e isso, claro, que tem efeito sobre o trabalho dos investigadores, dos agentes diretamente envolvidos. Qual a avaliação que o senhor faz do atual momento de relatoria e do quanto esta mudança impactou a atividade de investigação da Polícia Federal no que diz respeito a este caso? Internamente, o que eu sinto, conversando com os colegas, vendo a repercussão entre os associados da DPF, são mais de 2.300 delegados, é que depois da troca de relator, os colegas estão mais confortáveis, estão entendendo que medidas judiciais atípicas, como vinham ocorrendo, cessaram e a investigação correrá o seu curso normal. Vou convidar para participar dessa entrevista o nosso analista Matheus Teixeira, que foi quem viabilizou também essa conversa. Quero te agradecer, Matheus, por agendar essa entrevista. Sua pergunta. Doutora, obrigado pela disponibilidade. Queria continuar no assunto para a gente entender um pouco melhor como funciona esse trabalho dentro da Polícia Federal. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli chegou a nomear ele mesmo 4 peritos
para fazer as perícias nas provas ali do caso do Banco Master. Isso é corriqueiro, é normal um juiz escolher? Ou como funciona esse tipo de procedimento interno para a gente que está falando tanto do caso do Banco Master entender o trabalho da Polícia Federal, como é a designação de peritos, de delegados, como tem ocorrido isso dentro da Polícia Federal e como tem sido o respaldo da direção em relação a isso, porque a gente também teve aquela decisão do ministro André Mendonça vetando o acesso a superiores hierárquicos. Se isso muda um pouco na investigação, como é esse trâmite interno, por favor? A investigação, ela segue protocolos muito antigos, né? E também que foram aperfeiçoados ao longo do tempo. Então, objetivamente, quando nós pedimos perícia, nós não indicamos o perito, né? O delegado, normalmente, na sua investigação, ele não indica perito. Ele requisita a perícia, ela vai para o setor de perícia e segue uma fila e uma ordem normal lá do setor, sem que o delegado tenha qualquer escolha em quem está fazendo a perícia, né? Então, também não há histórico anterior a esse de que os juízes tenham escolhido peritos nas investigações da Polícia Federal. Em relação à decisão do ministro Mendonça sobre a compartimentação da investigação para a equipe de investigação, é o normal, não nos alterou em nada, é o comum. Obviamente, como os recursos materiais e humanos não estão, os ordenadores de despesa não são as pessoas, os delegados que investigam, e sim os superiores, os delegados que têm função de chefia, é necessário um diálogo entre essas pessoas dentro daquilo que pode ser dialogado, dentro daquilo que pode ser revelado. Na Academia Nacional de Polícia nós aprendemos um conceito chamado compartimentação de dados. Só deve saber quem precisa saber. Doutor Paiva, deixa eu perguntar uma outra questão. Nosso colega Caio Junqueira trouxe uma apuração aqui. Claro, ainda há muita expectativa se Daniel Vorcaro vai ou não vai fechar um acordo de delação. E nós, né, Matheus Teixeira também tem essa expertise, assim como Débora Bergamasco. A gente acompanha com qual instituição fará uma delação, no caso de um colaborador. Se fará com a Polícia Federal, se fará com a Procuradoria-Geral da República. E agora existe a hipótese de se ter uma declaração em conjunto com as duas instituições. Como é que o senhor analisa esta notícia, o fato de se poder ter uma delação já com Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República integradas? Não vejo problema nenhum que seja conjunta, é quem faz a investigação e quem vai ter o ônus de denunciar ou de pedir arquivamento depois. Então, não vejo problema que seja conjunta. O importante é que a ferramenta de investigação seja utilizada de uma maneira transparente, correta e que cheguemos ao resultado, à verdade real desses fatos. Matheus, acho que dá tempo de você fazer a última pergunta. Doutor, duas perguntas para finalizar. A primeira em relação a essa disputa que a gente está vendo da CPMI com a Polícia Federal. Como são os limites da atuação da CPMI na visão da polícia? Se pode, de fato, aí requisitar provas, como fez diretamente, ou se cabe à polícia, de fato, fazer a filtragem. Para concluir, queria que o senhor concluísse para a gente essa questão da paralisação. Se o senhor vê um fim da paralisação, quando ela deve ocorrer, como está a situação atual da Polícia Federal em relação a isso, em relação aos pleitos que a gente sabe aí, que a PF muitas vezes acaba recebendo salários menores que de polícias civis dos estados, se há uma expectativa de melhora. Só essas duas para concluir. Obrigado, delegado. Imagina, obrigado você. Bom, sobre a investigação da CPI, constitucionalmente prevista, é uma outra instituição fazendo a sua investigação, uma investigação com características mais políticas, e esse compartilhamento de provas entre a CPI e a Polícia Federal ocorre há algum tempo, mas ela tem regras. Geralmente, alguns dados são submetidos ao Judiciário para autorização de compartilhamento com a CPI e o cuidado para que esse compartilhamento não prejudique a investigação que está em andamento. Sobre o nosso movimento, ele pode acabar hoje. Na semana que vem é a semana de aniversário da Polícia Federal. A Polícia Federal faz 82 anos no dia 28 de março, na semana que vem. A nossa expectativa é que o presidente da República edite a medida provisória
cumpra o compromisso que o governo fez com a Polícia Federal e ajude a polícia a continuar prestando excelente serviço à sociedade. Nós conversamos com Edvanir Félix de Paiva, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal, ADPF. Doutor Paiva, muito obrigado e até uma próxima. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, doutor, e obrigada também, Matheus Teixeira, que viabilizou essa conversa.